A importância é justamente mostrar para os filhos que ainda estão em desenvolvimento, em crescimento, que sexo e sexualidade é algo natural da nossa vida. E uma coisa que deve ser conversada com mais periodicidade dentro de casa, abordando assim conforme os fatos vão acontecendo, que isso seja também abordado para que os pais possam de uma forma mais direta e mais legítima falar de um assunto que faz parte do nosso corpo, que faz parte do nosso desenvolver-se enquanto pessoa. E que nos dias de hoje ainda é uma coisa deixada muito às escondidas. Sempre vem um assunto de uma forma muito negativa. Falam de sexo, mas sempre daquela forma mais de exploração, mais no sentido assim de gozação. O que é uma coisa que, na verdade, assim, é nosso e a gente precisa aprender a legitimar isso, tratar isso com respeito, primeiramente. O não falar significa o quê? O silêncio. E o silêncio, ele é um grande provocador de muitos problemas, né? No entendimento daquele que está em formação, no caso a criança ou o adolescente, porque muitas coisas vão passando pela vida dele que merece respostas, que merece maior, até para que ele possa refletir e se conhecer enquanto pessoa. Então, quando não se fala de uma coisa tão importante, que é essa questão do sentir, do entender, do pensar, que são os pensamentos novos com a chegada principalmente da adolescência, deixam uma lacuna, né, uma coisa em aberto, e que aí se busca informações muitas vezes em fontes não confiáveis, e isso com toda certeza vai trazer algumas coisas que não são bem-vindas à construção desta personalidade, sem contar que esse indivíduo que não tem uma boa orientação, né, ou simplesmente uma família para discutir as pequenas situações dentro de casa, são indivíduos propensos a terem dificuldades sexuais futuras, ou seja, depois que fazem a escolha, né, de um casamento, de uma pessoa para viver, né, do seu lado, né, vão possivelmente sofrer dificuldades lá na cama, na hora de desempenhar, ou seja, de exercitar a vida sexual. E aí, o que está acontecendo? Está acontecendo que houve falhas lá atrás, né? E aí é que começa aí uma grande descoberta de tudo como foi, né, de um refletir maior da sua educação, e que percebe que de fato isso tem aí deixa grandes sequelas. Com certeza não devem substituir. Claro que na falta da família, com toda certeza, né, um amigo, um professor pode ajudar, sem dúvida nenhuma, e até que seja bem-vindo. Mas muitas vezes a fonte, por exemplo, de amigos, às vezes são amigos que também não tiveram oportunidade de ter uma educação sexual, uma leitura, uma informação, né, de um bom conceito. Então pode estar passando para esse colega informações deturpadas, assim como ele entende. Claro que ele passou na maior das boas vontades, mas não é uma coisa lícita, não é uma coisa que vai vir e causar um entendimento, amenizando, né, aquelas dúvidas, aqueles incômodos no sentido emocionais que causam, né, que quando a gente não entende alguma coisa nesse sentido afetivo e sexual, a gente fica se sentindo mal, fica mal colocado em qualquer lugar que a gente está. Então, às vezes, esta informação não tem uma fonte que possa de fato ajudar, tá? Então, a família, ela é insubstituível, até porque ela tem a oportunidade de estar orientando essa criança desde lá das primeiras situações que vão acontecendo dentro de casa e que devem ser respondidas tranquilamente na medida que elas vão surgindo, para justamente a pessoa manter um nível de curiosidade sem grandes ansiedades que com certeza atrapalha.
Olha, não existe fórmula, não tem nenhuma regra. O que a gente fala é que a gente se deve abordar no momento que aquilo acontece dentro de casa. Então, por que a família é a mais que deveria estar diretamente em contato com esse tema? Porque é dentro de casa que muitas situações acontecem. Por exemplo, ao trocar de roupa, o filho está ali por perto, a mãe está se trocando. Nesse momento, ela pode se oportunizar já falando, né, das diferenças do corpo dela enquanto mulher adulta, enquanto mulher, para um menino, por exemplo, de 3 anos. Então, ela já está mostrando a importância de falar de sexualidade. Naturalmente, com o passar do tempo, o filho presenciando esse momento de nudez da mãe, do pai ou do irmão, de qualquer outro membro familiar, ele já vai estar mais pronto para estar buscando outros questionamentos mais aprofundados, que vão ajudá-lo nessa conscientização maior do que é, né, um desenvolvimento amadurecido, né, de poder também buscar as suas respostas, né, que muitas vezes ficam dentro dele, e conforme é esse ambiente, ele poderá sentir ou não livre para poder estar perguntando. Então, realmente, o diálogo, ele deve acontecer sempre, a cada situação. Às vezes, o pai traz um comentário da vizinha, do vizinho, esse é outro momento. Às vezes a televisão é muito oportuna para isso, né? Para o pai parar, tá vendo o que está acontecendo, né? Nós pensamos dessa forma, trazendo os conceitos, os valores da família para essa criança, para este jovem. Então, todo momento é possível fazer educação sexual dentro de casa. O que tem que acontecer é que os pais devem se disponibilizar mais a isso, vir mais de encontro com essa necessidade que muitas vezes não é percebida como necessidade, é simplesmente deixada de lado. É onde nós, enquanto pais, pecamos, infelizmente. Sem dúvida nenhuma que esse pai que não consegue, ele deve procurar uma ajuda profissional. Por quê? Porque ele não está se sentindo bem com a sexualidade dele. Então, ele deve buscar leituras, e isso assim, leituras adequadas. Então, quem mais pode orientá-lo nesse aspecto é um profissional que trabalha com isso, que tem uma boa noção, né, de qual seria o caminho para que ele realmente possa ser ponte e chegar até o filho. Porque, assim, se o pai percebe a necessidade do filho, ele deve buscar essa ajuda. Ele não pode simplesmente deixar para lá porque ele não teve essa ajuda. Ele deve se empenhar. Então, buscar ajudas, buscar leituras, buscar pessoas, às vezes, da própria família que se percebe que tem mais liberdade em falar, que é mais descolada, que está mais pronta. Então, assim, trazer mais essa pessoa para dentro de casa, às vezes é um tio, às vezes é uma madrinha, que são pessoas bem-vindas para que essa situação, né, seja mais conversada, né? Que a sexualidade seja uma coisa mais bem vista. Esse sempre é o propósito, né? De mostrar que a nossa sexualidade é uma dimensão nossa enquanto pessoas. Assim como a gente investe tanto nessa questão da espiritualidade, da sociabilidade, da intelectualidade, a gente também deve investir na sexualidade, que de tudo isso que eu acabei de citar, não tem mais nada que seja assim tão direto e tão lícito quanto a nossa sexualidade. E nós, infelizmente, pecamos em deixando isso de lado como se isso fosse possível, infelizmente. O papel do terapeuta nesses casos? O papel do terapeuta é justamente, né, orientar, é fazer que essa reconstrução da sexualidade, dessas informações chegando até a pessoa, seja de uma forma assim, mais bem aceita. Então, o profissional, ele tem mais argumentos, ele tem mais material para que possa trazer isso, para que isso seja assim, uma coisa que possa ser discutida, que possa ser bem-vinda à pessoa e que traga realmente, né, o efeito esperado, que é uma pessoa assim, com menos ansiedade, mais saciada em termos de
informações, né? E principalmente a informação. Então, o profissional vai propiciar esse maior bem-estar, primeiramente com o paciente. E aí, esse paciente estando bem, no caso sendo o pai, a mãe, ou alguém, né, da família, ele poderá levar isso para o filho de uma forma mais tranquila depois dentro de casa, né?